Campeonato estadual. Entre os grandes, só o Fluminense se deu bem na rodada do fim de semana. Ontem, o Vasco deixou escapar a chance de assumir a liderança ao ceder o empate para o Nova Iguaçu no finzinho do jogo. Mas o resultado poderia ter sido pior para o Vasco, já que o Nova Iguaçu teve um gol legítimo de Felipe anulado pelo árbitro. E na segunda etapa, Peter ainda fez um gol contra, colocando o Vasco na frente. Mas no finzinho do jogo, Raine deixou tudo igual. Final, Nova Iguaçu em 7º na tabela 1, Vasco terceiro, 1. No sábado, em Moça Bonita, o friburguense derrotou o Botafogo por 1-0 com este gol de Bidu. O friburguense é o 9º e o Botafogo o 12º colocado. E no Fla-Flu, a noite foi de Conca e Walter. No primeiro tempo, o argentino cruzou na medida para Michael abrir o placar no Maracanã. Aos 3 minutos da segunda etapa, Conca bateu falta na área, Gum cabeceou, Felipe espalmou e Elivelton ampliou para o Fluminense. E aos 40 minutos, Chiquinho cruzou e o estreante Walter fechou a goleada. Final, Flamengo, segundo na tabela 0, Fluminense líder 3. Sérgio de Bocage, boa tarde, Bocage. Bom, parece que esses reforços do Fluminense vieram para ajudar mesmo, né? O Conca e o Walter. O Conca voltou da China e o Walter veio do Goiás e foi o grande reforço, até porque o Fluminense agora, sem o Fred, não tem um homem de referência na área. E o Walter, apesar de ir acima do peso, é bom jogador, já no ano passado demonstrou isso pelo Goiás e agora vai confirmar no Fluminense, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O resultado do jogo, de certa forma, foi surpreendente pela diferença de 3 gols. O Flamengo vinha fazendo um campeonato melhor que o Fluminense, mas a gente lembra que nesse campeonato estadual... O que faltou ao Flamengo, Bocage? Faltou tudo, faltou disposição, faltou vontade, faltou mudar o jogo durante a partida, taticamente. O Flamengo foi totalmente dominado, só que o Flamengo joga pela Libertadores agora. Pode ser que tenha se poupado, não vamos saber isso antes de ver os próximos jogos do Flamengo, se ele jogou mal ou se ele se poupou contra o Fluminense. O fato é que os dois times estão bem na tabela. Você, no texto anterior do jogo do Vasco, o Vasco também está bem na tabela em terceiro lugar, apesar do empate. No último minutinho já, o Vasco vinha bem, ia assumir a liderança, tropeçou, empatou, mas está entre os 4 classificados. E fica a preocupação com relação ao Botafogo, que tem um jogo a menos, mas está lá no fim da tabela, a 8 pontos da zona de classificação. O Botafogo precisa reagir o quanto antes para pelo menos lutar pelo título estadual, que é o atual campeão, né? O Botafogo vai tentar o bicampeonato que não tem há um bom tempo. É isso aí. Obrigada, Bocage. Obrigado a você.